Olá, aqui é o professor Robson. Estou fazendo esse vídeo para explicar o que nós iremos fazer na próxima aula de terça-feira. Bom, vou dar continuidade a fitas de Möbius, tá? Que eu comecei na aula anterior. Vamos fazer 4 tiras com uma folha A4, tá? A folha A4 está na posição paisagem aqui, tá? Para fazer as 4 tiras, eu dobro ao meio, tá? E dobro ao meio novamente, tá bom? Quando eu desdobrar, vai ficar os vincos das 4 tiras que eu vou utilizar. Feito isso, com uma tesoura ou com uma régua, corte nos vincos que ficaram nas folhas e teremos nossas 4 tiras. Basta cortar cada uma das tiras, tá bom? As 4 tiras estão cortadas, tá? Como vocês podem ver aqui, tá bom? Eu vou usar uma de cada vez, tá? Bom, pessoal, tem uma tira, vou fazer uma argola, correto? Fiz uma argola, só que eu não vou deixar no formato de argola, eu vou pegar uma das pontas e dar meia volta desse jeito e colar desse jeito aqui, ó, tá? Vou colar uma ponta na outra desse jeitinho aqui. Então vamos de novo, ó. Fiz a argola nessa ponta aqui, ó, que eu tô mexendo. Eu dou meia volta nela, passo por cima aqui, dou meia volta e colo desse jeitinho aqui. Vai ficar uma fita torta aqui, ó. Desse jeito, a argola desse jeito é chamada de fita de Möbius, tá? Então eu vou fazer isso agora. Vou passar cola na ponta aqui, né? Tudo bem? Se eu colar aqui, fica uma argola comum, eu dou meia volta. Meia volta aqui, ó. E colo. Agora temos a nossa fita. Essa fita, desse formato aqui, é chamada de fita de Möbius. O interessante é que essa fita ela tem apenas um lado. Com a nossa fita de Möbius em mãos e com uma tesoura, eu consigo fazer algo muito interessante. Na junta aqui, ó, onde está colado, ou qualquer outro lugar, não tem problema. Nós iremos fazer um picote com a tesoura, tá? Fiz um picotinho aqui, ó. Fiz um cortinho, tá? Bem no meio, bem centralizado aqui nessa fita. Vou colocar a tesoura nesse picotinho aqui, ó. E aí eu vou cortar pelo meio da fita. Ó, tô cortando apenas um pedaço do papel, tá? Né? Pelo meio. Então eu vou cortando e dou toda a volta até chegar no início onde eu comecei a cortar.
Se eu cortei ao meio, se fosse uma argola comum, esperaríamos 2 argolas, né? Como se trata de uma fita de Möbius, o interessante é que ficou apenas uma argola, tá? Ela ficou retorcida, mas ela ficou apenas uma, tá? Inteira, né, ó? Podem ver aqui. Tá bom? Ficou apenas uma. Isso se nós cortarmos ao meio. Agora, eu vou fazer uma nova fita, mas dessa vez, em vez de dar apenas meia volta, em vez da meia volta, eu vou dar uma volta completa, passando por cima, por baixo novamente e colando do outro lado, tá? Uma volta completa. Para visualizar melhor, eu vou pegar uma caneta e fazer um risquinho aqui, ó, tá? Para saber o lado que eu estou girando, né? Então, desse lado tá com a caneta, desse lado tá sem a caneta. Eu vou passar cola por cima da caneta, o lado que está a caneta, tá? Passei cola, passa bastante cola para fixar bem, né? E agora eu faço a argola, não colo. O que eu vou fazer? Vou dar meia volta, não colo ainda, aí eu dou mais meia volta, ou seja, uma volta completa. E colo bem certinho aqui, ó, ponta com ponta, bem certinho, tá? A parte que tá colada deixa bem justinho, bem coladinho, direitinho, tá? Então, temos isso aqui, uma fita completamente distorcida, tá? Isso aqui não se chama fita de Möbius, tá? A fita de Möbius é aplicável só quando a gente tem meia volta, mas aqui acontece algo bastante interessante também, quando a gente corta ela ao meio, tá? Então a gente tem isso aqui, né? Uma fita bem distorcida, então eu vou pegar a tesoura, em qualquer parte, tá? Não importa, aqui, ó, em qualquer local. Eu faço um picote, tá? Eu dobro, assim, ó, dobro um pouquinho, faço um picotinho, bem no centro, tá? Bem centralizado. Bom, fiz um picote aqui, ó, cortei, né? Introduzo a tesoura nesse picote e com cuidado, né? Eu vou cortando a folha, sempre passando pelo meio dela, né, pela parte central dela. E eu vou cortando até chegar no meu ponto inicial, onde eu comecei o corte, tá? Aqui tem que ter cuidado, né, para não cortar mais de uma folha, e com um pouquinho de paciência a gente consegue. O importante é ir cortando até chegar no ponto inicial, lá, ó, onde eu comecei a cortar. Vou chegar agora. Cheguei. O que seria esperado? Se eu cortei ao meio, olha só que interessante que vai acontecer. Quando eu dei meia volta, fiquei apenas com uma tira retorcida, mas com uma tira só. Quando eu dei uma volta completa, 2 meias voltas, né?
eu fiquei com duas tiras, uma entrelaçada na outra, fazendo um elo. Olha que interessante. As tiras fizeram um elo, né? Muito interessante. Bom. Agora, para finalizar, eu vou fazer uma outra atividade muito bacana, eu acho muito bacana, onde vamos fazer duas argolas comuns, tá? Passar cola numa ponta, fazer a argola comum, simples, tá? Uma argola comum, simples, sem segredo. Vou pegar outra tira, fazer a mesma coisa, fazer outra argola simples, comum. Tenho duas argolas. O que eu vou fazer agora, eu vou colar uma argola na outra, tá? E sempre quando for colar, sempre não pode ficar sobrando essas pontinhas aqui, ó. Tem que estar tudo muito bem colado, bem certinho, senão o resultado fica ruim no final, tá? Então, se tiver alguma orelhinha onde foi colado, passa um pouco mais de cola e acerta, tá? Bom, vamos colar uma tira na outra, só que desse jeitinho aqui, ó, tá? Uma deitada, outra em pé, a gente cola uma na outra. A região que for colada tem que ficar totalmente colada. Ela tem que ficar totalmente colada. Eu vou passar a caneta aqui, ó, na borda entre elas, ou pelo menos para ter uma noção melhor, coloco aqui, né, a borda, tá? E do outro lado a mesma coisa, tá? Na borda eu passo a caneta para ter uma noção, tá? Eu faço a mesma coisa na outra, do outro lado, tá? Ó. Eu vou passar, pode dobrar ela assim, ó, como se fosse um sinal de mais, né? Passa a caneta aqui na borda, passa na outra borda também, tá? Então, essa tira ficou com essa área. A gente vai passar cola em toda essa área. E essa outra tira a mesma coisa. Ficou essa outra área. Onde eu risquei aqui é a borda da outra tira, né? Então uma tira vai ser colada na outra. Ela, assim, ó, fazendo tipo de um mais, sinal de mais, tá certo? Então eu vou passar cola em toda essa região, tanto em uma quanto na outra. Pode passar nas duas porque tem que ficar muito bem colado para o resultado final ficar certo, tá? Para dar um bom resultado final. Tem que ficar bem colado aqui uma na outra, tá? É importante isso. Então, passei cola nessas regiões, né, demarcadas aí com a caneta. Vou então colar uma região na outra, tá?
Colei, tem que ficar bem colado, tá? Se tiver um pouco saindo assim, ó, passa um pouco mais de cola e acerta bem, tem que, não pode ficar parte sobrando, tá? Então, aqui. Bom, o resultado é esse aqui, ó. Eu tenho uma argola colada na outra argola. Elas estão viradas uma em relação à outra, tá? Bom, se quiser fazer uma comparação, parece uma... forçando um pouco, né? Parece uma caneca, tá certo? Onde aqui seria a asa dessa caneca e assim a mesma coisa, tá? Ou seja, ó, temos duas argolas, uma colada na outra. E lembrando, muito importante, essa parte onde está colada tem que estar muito bem colada, tá? Não pode sobrar pontas aqui sem estar colado, tá? Tem que estar muito bem colado. Muito bem. Feito isso, vou pegar a tesoura e fazer um picote em uma das argolas, isso é independente, tá? Faço um picote em uma das argolas, na parte central também, novamente, da argola. E eu vou cortar pelo meio, né, pela parte central. Vou dar a volta completa, inclusive passando por dentro da outra argola, tá? Vou cortando, vou dar uma volta completa até chegar onde eu comecei a cortar, lá no início. O interessante aqui, ó, é que, reparem, eu tinha duas argolas, agora que eu cortei, eu tenho isso aqui. Isso aqui praticamente não representa nada, tá? Não representa praticamente nada, ou seja, pode ser um fone de ouvido, imitando um fone de ouvido, tá? Ou uma algema, né? Se a gente quiser, enfim, né? Enfim, parece um fone de ouvido, mas ainda esse não é o objetivo. O objetivo é o seguinte: agora eu vou cortar de uma ponta até a outra ponta, tá? Passando pela região central aqui da tira. Então eu vou cortar. Vou ir cortando. E cortei. Agora vem o resultado que eu acho muito interessante. Algo que inicialmente eram dois círculos, né? Duas argolas, ficou um quadrado, né? Deixa eu ajeitar aqui melhor para poder mostrar, tá? É questão de ajuste. É só endireitar bem a fita, né? Desamassar ela direitinho. Vou afastar um pouquinho a câmera. E restou isso aqui, ó. Duas argolas resultaram em um quadrado. Tá bom?